Oi, gente! Bom dia. Hoje a gente vai falar da aula 22. Regência e crase. Vamos lá. Falando agora da regência, a gente vai ter a definição que regência é basicamente a relação entre dois termos, um sendo o termo regente e o outro termo regido, certo? Então é basicamente a relação entre um termo e o seu complemento, né? E a regência ela pode ser de dois modos, né? A verbal e a nominal. É meio intuitivo isso, mas a verbal, o termo regente é um verbo, e a nominal, o termo regente é um nome, certo? A gente trouxe aqui um exemplo: eu preciso de ajuda. O termo regente é o preciso, que é um verbo, então por isso uma regência verbal, e de ajuda é o termo regido, que é o complemento. Quando a gente está tratando de regência verbal, a gente está falando também como a gente está falando dessa relação entre o verbo e o seu complemento, a gente acaba falando sobre transitividade verbal. E aí vale lembrar que a gente tem 4 tipos de transitividade. Isso, 4 tipos de transitividade. O verbo intransitivo, aquele que já tem sentido completo e não precisa de complemento. O transitivo direto, que você estabelece um complemento sem necessidade de uma preposição. O indireto, em que você usa a preposição. E o bitransitivo ou transitivo indireto e indireto, em que você tem tanto o transitivo direto quanto o intransitivo na mesma oração. A nominal, como eu disse, é um nome, e aqui a gente vai ter um exemplo. Estou obcecada por esta história de terror. Então, obcecado, ele vai ser o nosso termo regente, e por essa história de terror, o nosso termo regido, o complemento do nome. Também tem aqui alguns casos que vale a gente lembrar, que a polissemia, ou a ambiguidade de sentidos, o mesmo termo pode ter vários sentidos, e o paralelismo, que a gente vai explicar mais pra frente. Agora, continuando aqui nos casos especiais, que a gente falou, tem a polissemia e o paralelismo, certo? A polissemia, como eu tinha explicado anteriormente, é a relação de vários sentidos com a mesma palavra. Então a gente tem aqui um exemplo, o verbo assistir. No primeiro caso aqui, nós temos o verbo assistir como sendo verbo transitivo indireto. Isso quer dizer que ele precisa de uma preposição, e no nosso exemplo, eu assisti ao filme, significa que eu vi o filme. Então, no sentido desse verbo, ele está como ver. Já no segundo caso, o médico assistiu o doente. É um verbo transitivo direto e está no sentido de prestar assistência ao doente, certo? Aqui nesse exemplo, é óbvio que pelo contexto você acaba pegando as coisas, né? O médico assistiu o doente significa que ele provavelmente prestou alguma assistência ao doente. Mas, gramaticalmente falando, a gente coloca o verbo no sentido de ver, de assistir, como um verbo transitivo direto, usando a preposição. E já o médico, no sentido de prestar assistência, a gente coloca como um verbo transitivo direto, certo? Outros casos aqui que a gente colocou é o verbo visar, implicar, precisar e agradar. E o paralelismo. O paralelismo ele acontece basicamente quando você tem duas estruturas gramaticais de forma semelhantes ali, paralelas, certo? E, bom, a gente tem aqui um exemplo, né? Vi e gostei do filme, vi o filme e gostei dele. No primeiro caso, o vi, que é o verbo de ver, está como transitivo direto, e no segundo caso também, certo? Você vê que o objeto direto do verbo ver. E no segundo caso, no segundo verbo, que é o gostei, você tem ele primeiro como um verbo transitivo indireto, certo? Não precisa da preposição, nesse caso do, que é o de mais do. E no segundo caso também, certo? Você, apesar de não ser do, você usa o dele, que também é uma preposição, indicando que você gostou do filme. Então o paralelismo ele basicamente indica que essas duas estruturas gramaticais significam a mesma coisa, porque eles realmente obedecem à mesma transitividade verbal. Isso. Bom, gente, agora a gente vai falar de crase. A crase ela vai ocorrer sempre que a regência verbal nominal exija preposição a seguida de palavras femininas, tá? Tem que ser feminina para acontecer. E também os pronomes a ou as, aquela, aquelas, aquele, aqueles, ou aquilo também, ou também a qual e as quais. Vou começar falando sobre os casos que não ocorre a crase. Ela não vai ocorrer diante de verbos. Por exemplo, chegou a bater na mesa. Aqui está antes do verbo, então ela não vai acontecer. Não precisa ter crase aqui. Segundo, palavras masculinas. Como eu falei,
a crase só acontece diante de palavras femininas. Então não tem como acontecer, né, em palavras masculinas ou diante de palavras masculinas. Por exemplo, comprado tudo a prazo. Aqui, ó, o a, teoricamente, se colocaria a crase, mas aqui não tem como acontecer, porque o prazo é uma palavra masculina. Também não vai acontecer com artigos indefinidos. Por exemplo, eu estava a uma distância razoável. O uma é um artigo feminino, né? Então você pode até pensar que pode acontecer crase aqui, mas não vai acontecer porque ele é um artigo indefinido. Também não vai acontecer pronomes que não admitem anteposição do artigo feminino. Aqui, por exemplo, ó, ele não revelaria nosso segredo a ninguém. O ninguém também é um pronome indefinido, então ele não vai acontecer aqui, ó. Por mais que seja um pronome, ele é indefinido, então não vai acontecer. Quinto caso, nos casos das palavras casa e terra que não estão determinadas na frase. Por exemplo, a tripulação chegou à terra. A terra aqui, ó, ela não está determinada, que terra que é, onde é que é, qual é a terra, não tem por que colocar crase porque ela não tem nenhuma especificação. Mas, por exemplo, se fosse a tripulação chegou à terra das belas ilhas ou das belas praias, aí poderia acontecer, porque ela está sendo determinada aqui. Próximo. Em locuções com palavras femininas repetidas. Esse é o mais fácil de identificar sim. Por exemplo, o remédio ia ser administrado gota a gota. Aqui você percebe que o gota está sendo repetido, então a crase não pode acontecer. Isso acontece dia a dia, vez a vez, então isso nunca vai ter crase nesses casos, tá bom? Agora partindo para os casos em que ocorre a crase. A crase ela vai ocorrer primeiramente em locuções adverbiais com palavras femininas. Por exemplo, eles riam à toa. O à toa aqui, ó, ela é uma locução adverbial. Um outro exemplo é as avessas, às pressas. À toa também é um exemplo de locução adverbial, então sempre vai acontecer crase. Uma observação desse caso aqui é que a gente geralmente coloca crase nessas frases ou nesse trecho para evitar a ambiguidade da oração ou do entendimento. Um exemplo disso é pintou a mão e pintou a mão com crase. Por exemplo, a primeira parte que está sem crase, pintou a mão, quer dizer que ele pintou a própria mão, pintou a mão. E pintou a mão com crase, quer dizer que ele pintou com as suas próprias mãos. Então, próximo caso, locuções prepositivas. Aqui, estou à procura de emprego. Então, procura de é uma locução prepositiva, então vai ter crase. Próximo, locuções conjuntivas. Um exemplo de locução conjuntiva é a medida que ou a proporção que. Então vai ter crase. É isso. Um exemplo disso é à medida que eu chegando no salão, o salão ia enchendo. Por exemplo. 4 frases em que estão explícitas ou subentendidas as expressões moda de e maneira de. Aqui a gente colocou um exemplo que é válido. Filé à moda parmegiana, mas nesse caso a gente colocou entre parênteses porque ele é subentendido. Por exemplo, filé à parmegiana a gente entende que é a moda parmegiana, por isso que ele vai crase. Quinto caso, expressões numéricas indicando horas. Aqui, às 8 horas. Às 8 horas, às 10 horas, às 11 horas, sempre vai ter crase. Quinto, expressões numéricas. Sexto, diante de topônimos que aceitem artigos definidos femininos. Aqui, ó. Aqui a gente vai ter algumas observações, mas é importante destacar o caso deles, aquela regrazinha ou aquele macete de ir e voltar. Por exemplo, aqui, vou a Paraíba tem crase porque a gente fala assim, vou a Paraíba, voltei da onde? Da Paraíba. O da Paraíba, o da é feminino, né? Então,
vai ter crase justamente porque ela é feminina, o da é feminino. Mas, por exemplo, aqui, vou a Alagoas, a gente não fala voltei ou vim da Alagoas, a gente não fala assim, a gente fala vim de Alagoas ou voltei do Alagoas. Por ser do ou de, então não vai ter crase aqui, então esse caso não é válido a crase. E o próximo aqui é importante também. Cheguei à Fortaleza das Belas Praias. Aqui só vai ter crase porque a Fortaleza, o topônimo, está sendo determinado por conta das Belas Praias. E aqui, Fortaleza, por que ele não poderia ser? Porque se a gente tira o Belas Praias, ele fica, cheguei a Fortaleza, mas voltou da onde? Voltei de Fortaleza. Então não tem como ter porque não é uma palavra feminina. E agora a gente vai falar sobre os casos facultativos. O que é um caso facultativo? Um caso que pode ou não ter. Então aqui, o primeiro caso facultativo é quando os pronomes possessivos femininos ocorrem no singular. Um exemplo disso é: contarei tudo à minha mãe com ou sem crase. Então, vai acontecer. Uma observação desse caso é que ele vai ter que ter necessariamente crase, ou seja, obrigatoriamente crase, quando o pronome possessivo tiver valor de substantivo. Então, um exemplo disso é: darei flores à minha mãe e à sua. O sua é um pronome possessivo, mas nessa frase ele ocupa valor de substantivo. Por isso que o a antes do sua, ele vai precisar de crase, porque ele vai ocupar valor substantivo. Próximo, substantivos próprios femininos. Por exemplo, apresentarei você a com ou sem crase a Carla. Aqui também vai ter uma observação que não é necessário crase quando se trata de pessoas públicas, por exemplo, deputada, por causa disso. E o último caso facultativo, que agora sim é só facultativo, é depois da preposição até. Aqui a gente colocou um exemplo: caminho todos os dias até a praia, com ou sem crase. Então, sempre que tiver o até e tiver a preposição até e depois tiver o artigo a, então você pode colocar sim a crase e também estiver especificando aqui. Então é isso, tem bastante casos, né? Mas se prestar atenção direitinho, consegue fazer e é isso. Tchau!